Existe alguma relação entre vícios e virtudes? Com certeza. Todo vício é uma virtude em embrião. Eu vou voltar lá no Espírito Lázaro. Ele diz lá no item 8 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que no início nós temos instintos. Mais avançados e corrompidos, temos sensações. E já regenerados, já melhorados, temos sentimentos. E ele diz mais adiante que o instinto é o embrião da virtude, do sentimento, que é a partir do sentimento, que é a partir do instinto que nós vamos alcançar o sentimento. E aí eu queria introduzir uma ideia nova, que é, a gente sempre fala em lutar contra o vício, contra o defeito. Ouvindo um companheiro da Bahia, o André Luiz Peixinho, um dia desse, ele disse assim: eu vivia estudando o perdão. Estudava muito sobre o perdão. E vem anos. Até que um dia eu ouvi uma voz no meu ouvido dizendo assim: por que você não para de estudar o perdão? E em vez de estudar o perdão, você para de se ofender. Não se ofenda, porque você não precisa perdoar. Aí eu disse assim: descobri. Então, se você disser para uma semente que ela vai ser uma grande árvore, ela não vai acreditar. Então, o embrião da virtude é o defeito, que precisa ser promovido, a virtude. Aliás, tudo precisa ser promovido, porque a doutrina espírita é a doutrina da evolução. Tudo evolui, tudo cresce, tudo melhora, tudo se modifica, tudo se transforma. Nada fica estático, nada fica parado. Entramos nesse estúdio há alguns minutos atrás, já somos outra pessoa. Existem vícios positivos? Eu não diria assim, né? Os vícios nunca são positivos, os vícios são sempre negativos, os vícios em si mesmos. Mas, como eu falei anteriormente, eles são os embriões das virtudes. Então, a Joana de Ângeles tem sempre nos chamado a atenção para que nós, ao invés de lutarmos contra os vícios, contra as nossas dificuldades, que nós conversemos com elas e façamos uma proposta de melhoria. Então, vou dar um exemplo. Se a gente tem a gula, e a gula senta do nosso lado à mesa. Você pode virar para a gula e dizer assim: ô minha gula querida, eu te amo tanto, mas vamos fazer um acordo, vamos passar a comer pouco. E aí ela vai aceitar, porque ela quer progredir. Ela é uma consciência viva. É um ser criado pela nossa estrutura biopsíquica espiritual e que nos acompanha, mas quer melhorar, quer crescer também. Aí você faz a proposta e segue a proposta. Porque se amanhã, no dia seguinte, você for para uma festa, você comer lá um monte de coisa, ela vai dizer assim: mas que coisa, ele prometeu e não fez. Então você tem que fazer a proposta e seguir. E aí esse defeito, né, pecado capital, a gula, né, vai se transformar em apetite, que é uma coisa saudável, que é uma virtude. Bons hábitos, né? Bons hábitos. O negócio é focar nos bons hábitos. Isso, e não brigar, vamos brigar com coisa nenhuma. Vamos acolher, vamos conversar, vamos tomar conhecimento, não vamos nos autopunir, nos culpar, carregar culpa, carregar medo, nada disso. Tenhamos coragem de enfrentar a dificuldade e dizer assim: olha, eu tenho esse problema, vamos tentar resolver. Porque um problema conhecido já é meio problema equacionado. E meio problema equacionado é quase um problema resolvido. Doutor Jorge Pio, o que fazer para identificar em nós um vício? Bom, não é uma coisa muito fácil, porque às vezes nós próprios ocultamos de nós mesmos as coisas que achamos que vemos nos outros e não gostamos. Então é muito mais fácil, por isso Jesus diz, né? Porque vês o cisco no olho do vosso irmão e não vês o argueiro no vosso olho, né? Então, às vezes não é muito fácil. Mas todas as vezes que nós estejamos nos colocando de maneira a não seguir a lei do amor, nós estamos num caminho mau. E certamente a falta
de seguir essa regra áurea, né? O amor ao próximo, é o primeiro caminho para a gente estabelecer vícios em nossa vida. Então, o vício de julgar os outros, em detrimento de julgar a nós próprios. Eu costumo dizer que a gente devia ter duas mochilas, que se a humanidade fosse uma fila indiana, a mochila uma aqui na frente e outra no dorso. A mochila aqui na frente seria a dos nossos defeitos. E nós olharíamos para os nossos defeitos e assim, quanto que eu preciso melhorar? E botaríamos nas nossas costas a mochila das nossas qualidades. Todos temos defeitos e qualidades. E aí quem visse assim, mas que beleza, vou seguir esse sujeito, que ele tem belas virtudes aqui. Mas nós fazemos exatamente o contrário. Nós pegamos a mochila das virtudes e colocamos na frente. E dizemos assim, como eu sou uma pessoa boa, como eu sou maravilhoso. E botamos os defeitos nas costas. E quem olha assim, meu Deus, que coisa horrível, esse sujeito é tétrico, não dá para acompanhá-lo. E fazemos isso, nós devíamos inverter. Então, como identificar? Fazendo aquilo que Santo Agostinho nos recomenda. Fazer a contabilidade no fim do dia. O que é que eu fiz que possa ser contra Deus, contra o meu próximo e contra mim mesmo? E aí eu vou ver os defeitos. Mas também devo avaliar as coisas que fiz positivas. E aí o que é que eu fiz a favor de implantar o reino de Deus no coração do homem como Cristo quer? O que é que eu fiz a favor do meu próximo, que eu fiz a favor de mim mesmo? E aí fazer essa contabilidade para poder melhorar o que já está bom e tentar promover, modificar, dar um upgrade, né? Dar uma melhoria naquilo que está mal e precisa ser reformulado. Doutor Jorge Pio, a sexolatria, todos os tipos de drogas, né? Elas trazem uma infelicidade muito grande, não somente no caso das drogas aos usuários, mas também a todos que os cercam, como todos os vícios, né? Da sexolatria até a vícios comportamentais mais leves, mas trazem infelicidade. O que a doutrina espírita nos fala a respeito disso? A sociedade realmente está doente, né? A sociedade ela não está doente agora, está doente já de longa data. Na atualidade, devido aos meios de comunicação, a gente tem mais consciência dessas coisas. Mas eu queria dar uma mensagem até de otimista, porque hoje é melhor do que já foi, não é pior. Parece que está pior, mas não é pior. E eu queria dar esta mensagem para as pessoas que estão lá do outro lado nos vendo, de que o mundo nunca se amou tanto, nunca se fez tanto bem, nunca se trabalhou tanto em prol da implantação do reino de Deus no coração do homem. Porém, ainda há esses nichos, esses focos de doença, e como a sociedade é um grande organismo, quando uma célula está doente, todos os outros zonas, todos os outros órgãos também padecem. A doutrina espírita nos diz que devemos ter paciência. E o primeiro movimento nosso deve ser de compaixão. Se é uma pessoa da família que está doente, devemos amá-la primeiro, amar. Isso é fundamental. Amar com um sentimento puro, de querer ajudá-la. Buscar socorro médico, buscar socorro nas entidades especializadas, se for uma droga, se for o álcool, se for o fumo. Há entidades, e hoje até os governos estão produzindo tratamentos para o vício do fumo, e há as sociedades anônimas aí que fazem os tratamentos, e, fundamentalmente, acompanhar a criatura, dar apoio, não execrá-la, não maltratá-la, não dar a ela um sentimento de culpa, porque ela é mais vítima do que algoz. E, na realidade, quando a gente fala assim, mas amar é tão difícil, né? É tão difícil amar. Se a gente não puder amar, pelo menos tenhamos compaixão. Porque a compaixão é o sentimento que nos leva ao amor. E a gente começando a ter compaixão, quer dizer, vendo o sofrimento que aquilo está causando àquela própria criatura e indiretamente aos demais, nós vamos conseguir
ajudá-la. Eu tenho casos impressionantes. Eu tenho o caso de uma senhora cujo marido ia ao mercado e enchia o automóvelzinho simples que ele tinha com 2 compras. Uma para a casa dele, para a esposa, e outra para a amante, que morava adiante. E ela me dizia assim, mas eu amo tanto meu marido e eu não quero me separar dele. O que é que eu faço? Eu falei assim, continue amando, minha filha. E e acabou que eu falei assim, e ore, peça a Deus, e continue apoiando. Receba o bem, faça um bom jantar para ele, continue tratando como se ele não estivesse fazendo isso. E não deu outra coisa. Num determinado momento, ele adoeceu gravemente e a outra, que estava só interessada na parte material, o abandonou e ele retornou. E hoje ele é um marido exemplar. E ela disse assim, doutor, obrigado, que o senhor me ajudou tanto. Eu falei assim, agradeço a Jesus. É porque eu resgatei meu marido, eu o amo tanto. E continue amando. Quando nós desencarnamos, nós levamos para o plano espiritual os nossos vícios? Com certeza. E quando nós reencarnamos? Por exemplo, trazer de volta as células espirituais. Depois a ciência já diz que nós temos uma célula bêbada, quer dizer, que nos induziria a tomar álcool, né? O Sebastião, lá de Goiás, que nós sempre acompanhamos ele costuma dizer assim, se você quer tomar uma cachaçinha, tome um caldo de cana. Você, com a força do seu pensamento, transforma caldo de cana na cachaçinha. Ele assim, mas eu vou tomar cachaçinha tomando caldo de cana? Ele falou assim, pois é, mas você tomar a cachaçinha de verdade, ela tem uma célula lá dentro, uma consciência viciante, porque o jeito que fabrica para viciar os outros. E se você fizer a sua dentro de você, ela não é viciante. Você toma e fica tudo numa boa. É uma maneira de dizer assim, não beba álcool. Né? Então, essa coisa do espírito desencarnado levar ao vício, tem uma história do Fernando Vanucci que é muito interessante. O Vanucci contava que uma vez, que lá na casa espírita que ele dirigia, lá em Jacarepaguá, iam muitos artistas lá e eles fumavam. Então tinha um fumódromo do lado de fora. E um dia, na reunião mediúnica, apareceu um espírito lá, perturbado, um pouco com dificuldade. Diz assim, o que eu estou fazendo aqui? O que vocês querem de mim? Não, meu amigo, nós é que perguntamos a você, o que você quer? O que está acontecendo? Tal. Ele disse assim, não, desculpe, eu sei que eu sou um espírito, mas o que aconteceu? Eu gosto muito de fumar, eu fumava muito. Aí eu passei por aqui, vi aquela fumacinha, aí de repente eu estava aqui nessa reunião, ele só quer ir embora, deixa eu ir embora. Né? Então, fumar, não é? Beber, ter vícios, atraem o pobre irmão, do qual temos que ter compaixão, viciado, que desencarnou viciado, e que vai voltar na encarnação próxima, se for o cigarro, com enfisema pulmonar. Não é? Se for uma droga dessas que são estupefacientes, né, ele pode voltar com doenças graves do sistema nervoso. E Joana de Ângeles nos fala, por exemplo, que o uso de drogas pesadas, elas interferem na ligação do perispírito com o sistema nervoso central e liberam imagens do passado. E o indivíduo tem alucinações. A gente diz assim, é obsessão. Não é obsessão. Coitado do obsessor, quer ver levar a culpa sem ter. São apenas aquele esquecimento do passado que é reavivado através do uso da droga. E isso vai perseguir a criatura por encarnações seguidas, em outras encarnações, e também na erraticidade.